A tentativa de Satanás de destronar seu pai através de uma guerra já é de conhecimento de todos. Porém, não sabemos como isso aconteceu. Afinal, a própria Bíblia nos faz um breve relato. Mas no livro Paraíso Perdido, um enorme poema escrito pelo inglês do século XVII, John Milton, ele nos apresenta em detalhes este grande evento. Isto, claro, de acordo com sua perspectiva. E é esta que será mostrada neste vídeo. Como o diabo manipulou um grupo dos celestiais para atraírem seu próprio pai. Quais motivos Lúcifer fez tal ato? Tudo isso e muito mais, descubra agora. The time of judgment has come. Num certo dia, no belíssimo paraíso, os celestiais viviam normalmente seu dia a dia, quando de repente a voz imperial gritou e chamou a atenção dos seres que ali viviam. Dos confins do céu apareceram um grupo de vários dos seus iguais, das mais diferentes hierarquias de brilhos magníficos, com vários estandartes, e logo em seguida, em tamanha grandiosidade, aparece Deus, junto de mais alguém, seu filho, sentado à sua direita. E Deus disse a todos ali presentes que ele era o escolhido para ser o segundo no reinado, e aquele que desobedecesse às ordens de seu filho seria castigado e jogado nas trevas, porque era uma afronta também ao seu pai. Muitos seres angelicais gritaram de alegria, e outros nem tanto. Mas após este momento, depois de certo tempo, a festa começou. Vários divinos dançando e comemorando de alegria após o anúncio do aparecimento do Filho de Deus e de seu anúncio como vice-governador das terras celestiais. Uma doce harmonia que alegra o Pai. Depois de certo momento, com a noite próxima, inicia-se a ceia. Juntam-se as mesas, recheadas de belas comidas e bebidas colhidas do céu. Flores na cabeça de alguns anjos. Comem e bebem. Alguns até exageraram no trago, mas o próprio Senhor se alegra ao ver estas cenas. Foi quando a noite chegou. Os divinos em facções e colunas, ao pé das árvores, foram tomados pelo sono e começaram a armarem suas tendas, retiraram seus pavilhões para terem seu descanso, exceto para alguns que preferiam andar pela noite, e entre eles estava Satã. Este odiou o anúncio do Filho de Deus como Messias. Tomado pela raiva, foi o sentimento que o faria destroçar as tropas do céu, deixar de louvar e cumprir as ordens do Pai. Em certo momento, Satã acordou um de seus companheiros e lhe disse para avisar aos seus súditos que não aceitaram a nomeação do novo Messias, que ele iria para a região norte do paraíso antes do amanhecer, pois lá estariam longe das suspeitas do pai. Lúcifer achava a nomeação do filho uma afronta e quebra nas regras da hierarquia angelical. Lúcifer convoca os rebeldes. Com suas palavras e discurso manipuladores, consegue reunir todos estes arcanjos para sua causa. Os seduziu. Com seu grande exército, preparavam-se para marcharem até o domínio do Pai antes da chegada da manhã. Porém, o Pai nunca dorme, e em seu monte sagrado e das áureas que o iluminam da noite, viu o grupo rebelde. Deus estava junto de seu filho naquele momento,
e ambos perceberam que uma guerra aproximava-se, e sabiam de que teriam de usar somente das armas para defenderem o céu, pois Satã e seus rebeldes já haviam tomado a região norte, e até mesmo um palácio tinham construído para o novo Senhor dos Céus, o Palácio de Lúcifer, com pirâmides e torres de diamantes talhados e áureas rochas. E lá estava o líder da rebelião, já sentado em seu trono, e desta maneira começou seu discurso e argumentos para a destronação do Senhor dos Céus. Celestiais aqui presentes, o Pai colocou alguém novo para nos comandar, e nos rebaixou diante dele, e nos obrigou a ajoelharmos, inclusive. Nós todos somos iguais, todos vindos do céu. Se não podemos sermos iguais, então devemos ser livres, sem ordens ou hierarquias. Não podemos aceitar que este Messias, com esplendor menor que o nosso, fique acima de nós. Este Senhor conseguiu seu cargo através da opressão, e não pelo direito de nossa escolha de poder nos comandar. Não podemos aceitar ordens do Pai, de alguém quem a lei não afeta. O discurso de Lúcifer agradou aos celestiais ali presentes, todos empolgados com suas palavras, quando, entre estes, mais especificamente, entre no grupo dos serafins, um deles, Abdiel, este muito fiel a Deus, decidiu se pronunciar. Fala de igualdade entre os pares, mas você já está se colocando acima deles, e ainda assim reclama de Deus? Está fazendo muitas calúnias contra o Pai. Ele é o Senhor dos céus. A escolha de seu filho como vice no reinado não foi algo injusto, e nem a quebra de uma hierarquia, tratando-se daquele que é o Criador das leis. O Messias, assim como eu, você e todos aqui também, somos de sua criação, seres celestiais em igualdade e direito de vivermos felizes juntos ao lado do Pai. Lúcifer, você quer destronar o Senhor apenas para benefício próprio. Use o argumento da liberdade para se tornar rei. Melhor recuar enquanto ainda há tempo. Tanto o pai como seu filho sabem do que está fazendo. Terminou o discurso irritado Abdiel. Porém, em todos ali em volta, nada surtiu seu argumento. E de forma ilustre, Lúcifer retruca. Somos criação dele. Este é seu argumento? E se ele estiver mentindo? Deus diz ser o criador de tudo, mas te pergunto, Abdiel, te lembra quando nasceu? Recordas quando eu, ou qualquer outro no reino dos céus, foi criado? Eu não me lembro de nada. Um recém-nascido nunca se recorda dos seus primeiros momentos de vida. E se Deus surgiu junto de nós com o etéreo céu? Ele pode estar mentindo para nós, que é o Criador, quando na verdade não criou nada, e está se beneficiando como grande governante e nos fazendo de idiotas. Viu o Messias sendo criado por ele em algum momento, Abdiel? Pois é, ninguém viu. Quem não garante que ele pode estar escolhendo aquele que interessa por puro interesse próprio? O que garante que o Messias é um celestial assim como nós, sendo que surgiu depois? Se assim for, o reino é nosso, de todos os celestiais. Ninguém está acima de ninguém. Vamos nos curvar diante de alguém que se diz criador, quando na verdade pode não ser? De um mentiroso? Isto nem pensar. Então vá embora, Abdiel, e diga para Deus que não seremos seus servos. Vamos rodear seu castelo não para orações, mas para atos heróicos. Iremos libertar este reino de sua tirania e mentiras. A plateia ali em volta aplaudiu Lúcifer. Mesmo assim, cheio de raiva e audaz, Abdiel
cercado por tantos rivais, contra-argumentou: seu maldito espírito ingrato, a queda chegará em ti e para todos estes aqui envolvidos por tal audácia. A lei te castigará em breve. Abdiel vai embora daquele imenso grupo de rebeldes. Lhes dá as costas, o único íntegro e leal a Deus entre tantos traidores. Abdiel retornava ao monte de Deus durante o fim da noite, e quando lá chegou, durante o início do amanhecer, abriu os portões que levariam ao local onde Deus estava. Após abrir o segundo portão, a manhã clareava o céu. Fora o brilho do céu azul, o serafim deparou-se com um grande exército, esquadrões formados com quadrigas, vários celestiais empunhando armas flamejantes, muitos montados em corcéis flâmeos. Tudo isso com um brilho intenso que tornava o dia ainda mais claro. Abdiel, o servo de Deus, como assim traduz seu nome do hebraico, sabia que a guerra aproximava-se. Quando avistado por todos os celestiais ali situados, foi extremamente bem recepcionado. Recebeu muitos aplausos até chegar no assento do Senhor. Pai da humanidade assim respondeu: parabéns, Abdiel! Triunfou no uso dos teus argumentos, ao invés do uso das armas contra os rebeldes. Não se juntou à causa deles, e agora retornará com maior glória na vitória nesta guerra do que no menosprezo que apresentou quando virou suas costas a eles. Já que eles não veem razão na lei e do Messias, assim escolhido por mim, será na força que os ensinaremos. O Criador, após esta fala, virou seus olhos para seus poderosos serafins, os mais poderosos entre eles, Miguel e Gabriel, e assim os convocou. Vai, Miguel, príncipe dos anjos, sejam grandes teus feitos. Gabriel, guiai meus filhos para a vitória. Armem-se e alinhem-se aos milhões contra as tropas infiéis. Respondam sem medo com fogo de seu arsenal e mandem-os para o coração das dores, as águas de lava do inferno, um lugar caótico tomado pelas chamas. Lá será a sua queda. Assim falou o Senhor dos céus, e após esta fala, várias nuvens negras surgiram em cima do monte, junto de muitas chamas. Tudo isso mostrava a ira de Deus. Porém, mais assustador que isso, foi o estrondo da trombeta etérea, um som pesado vindo dos céus. Foi a partir deste estrondo que as forças militares organizaram-se em grupos e começaram a marchar. Todos os celestiais mudos, nada falavam, apenas conforme seguiam suas marchas, tocavam instrumentos de forma harmoniosa, para assim representarem sua pose heróica, e ao mesmo tempo corajosa para o evento que estava prestes a acontecer. Seguiam em fileiras, marchando no monte, um exército gigantesco. Do outro lado, via-se uma região em chamas e com luzes incontáveis, vários celestiais usando elmos densos, lanças em suas mãos erguidas junto de seus escudos. Eram os arcanjos rebeldes que aproximavam-se, e no centro, sentado num trono, estava Satã, louvado como um deus, cercado de flâmeos querubins, com escudos de ouro. Depois de um tempo, ele abandonou o trono. Trajando armas e armadura revestidas de ouro e diamante, o líder dos traidores chamava suas tropas
que erguiam em suas mãos as falanges contra seus inimigos. Abdiel via aquela cena e não se conteve. O serafim audaz e corajoso, do fundo de seu coração, escancarou seus sentimentos. Que possamos resistir a este ataque. Porque aqueles que são fracos em suas virtudes também não são em poder. Que motivação podre e falsa. Isso se mostra claro porque precisam usar das armas ao invés do diálogo. O serafim corajoso deixou seus irmãos por um tempo e foi se encontrar com um grande traidor e, enraivecido, o desafiou. Todos estes atrás de mim vieram ao teu encontro. O que esperava? Que o trono de Deus não teria nenhum guarda? Que todos ficariam morrendo de medo de ti? Você é louco querendo desafiar o Pai com armas, trazendo legiões acreditando que conseguirá cumprir a sua causa. Você será soterrado nas trevas junto de todos os seus rebeldes. Percebe? Nem todos estão do seu lado. Agora aprenda que a verdade é de um só e que este erro é de muitos. Assim falou o corajoso serafim, e Lúcifer apenas lhe fez um olhar torto e logo respondeu: pior será para ti, Abdiel. Será meu primeiro alvo devido à sua vingança. Com essa sua língua, ousou se opor a mim. Enquanto se sentirem divinos, jamais serão de fato poderosos. Vem com toda essa ganância se exibir diante de mim, com os ganhos que possui por sua fidelidade a Deus. Eu descobri que a fidelidade a Deus não me dá liberdade nenhuma, como sempre acreditei. Veja quantos cargos foram entregues para vários através de festas e comemorações. Tudo isto para quê? Para nos colocar como servos e não termos liberdade nenhuma. Assim estão ambos os exércitos para este futuro confronto. Rapidamente, Abdiel retomou: traidor relapso, não enxerga seus erros? Perde sua honra diante de Deus. Somente quando alguém é digno, consegue o direito de exceder a todos e tornar-se governante, e este é o caso do Senhor. Servidão é servir a idiotas, rebeldes contra o mais digno e honrado, como é o caso de ti e dos teus seguidores. Reina no teu reino infernal e me deixa servir a Deus e as suas leis divinas, mais dignas e honradas. Conta com sua prisão no reino das trevas. Se me chama de traidor, então agora receba as minhas saudações como um bom traidor que sou. Após essas falas, Abdiel acertou um golpe contra Satã. Um ataque muito rápido e não houve um sequer tempo para ele sacar seu escudo para a defesa. Após o golpe, fincou sua lança no chão e ela rasgava as pedras para segurar o recuo de 10 passos do líder rebelde, que ficou com o joelho bambo ao se afastar após levar o ataque da fúria de Abdiel. Aqueles que seguiam Lúcifer ficaram pasmos e depois irados por verem seu maior guerreiro naquela situação, enquanto ao mesmo tempo, do outro lado, gritos de triunfo vinham dos seguidores de Deus, e surgia um forte sentimento de começar a batalha. Foi quando, ao som da trombeta de um arcanjo ordenada por Miguel, que pelo céu vasto as leais tropas voaram e se colidiram contra as tropas de Satã, numa fúria tempestuosa, da qual o paraíso antes nunca tinha visto, de armas contra armaduras, emitindo sons terríveis. O eco das montarias, das carruagens de bronze rodavam pelo campo de batalha, um verdadeiro caos, o som da guerra. Enquanto os celestiais brigavam, de repente, um som assustador podia ser escutado, e
Quando muitos olharam para cima, flechas flamejantes voavam e secavam de fogo ambas as hordas. Tamanha combustão criava cada vez mais fumaças, que acobertaram o céu azul e cada vez mais se tornava cinza. The judgment begins now. A terra do céu tremia, dava sua forma com rachaduras se formando, como se terremotos estivessem atacando. É isto que acontece quando milhões de poderosos anjos raivosos decidem entrar no feroz confronto. Quanto mais legiões se encontravam, o número de tumultos e distúrbios no céu ficavam cada vez mais incontáveis. Chegou determinado momento do conflito que ele se intensificou de tal maneira que o combate dividiu-se em duas formas. Grupos de celestiais alçaram o voo e a troca de golpes de espadas e lanças ocorreram nos céus. Era comum nestes embates o celestial voar rapidamente em direção ao outro e as colisões de suas armas rasgarem o ar. Enquanto isso, as outras hordas que em terra firme estavam lá ficaram. Neste momento, o medo não existia. Ambos os lados corajosos, cada indivíduo no campo de batalha, sonhando com a vitória. Apenas no combate de um contra uma legião, não interessava. Todos tornavam-se supremos, sonhando com a glória. Tudo estava equilibrado. Entretanto, Satã, correndo em direção descontrolada contra uma onda de querubins, chocou-se ao ver Miguel, brandindo em suas duas mãos sua lendária espada flamejante. O gume de sua arma arrasava esquadrões inteiros, mostrando sua poderosa força. É neste momento que começa o conflito tão famoso e pouco conhecido por muitos, a grande batalha entre Lúcifer e Miguel. Como será o lendário confronto que abalou o paraíso e que nunca foi detalhado nem mesmo na Bíblia? E os demais anjos no campo de batalha? O que acontecerá com todos eles? Será que este é o único ou haverão mais confrontos? E Deus? O que ele fará para impedir as forças de Lúcifer? E Jesus? Como fica sua situação perante todos estes eventos? Tudo isso e muito mais descubra no próximo episódio.